Olá, agora eu vou apresentar para vocês a proposta do piso superior, tá? O piso superior, como a gente já tinha falado anteriormente, de fazer aqui uma divisória para onde está a banheira, tá bom? Onde ficaria uma meia varanda, a parte interna do quarto e a parede em L aqui, fazendo uma varanda aberta e uma outra parte fechada do quarto, tá? Aqui eu imaginei a gente tá utilizando tijolo refratário, porque no banheiro, assim que eu mostrar o projeto do banheiro, eu vou estar mostrando também, utilizei o tijolo refratário, tá? Que é um material rústico e fácil de colocação. Inclusive, eu vou até propor para a gente, em vez de fazer aquela parede de argila, a gente também utilizar o tijolo refratário. Só que esse tijolo, ele é colocado com junta seca, tá? Ele não tem rejunte. Então, é um tijolo colado no outro. Dá um certo trabalho, que tem que lixar, que às vezes eles têm alguns desníveis, mas dá um aspecto muito mais bonito, muito mais moderno, tá bom? Aqui eu pensei em colocar mais uma viga de eucalipto, tá? E na onde está a banheira não seria exatamente dessa forma, que eu não tenho aqui no projeto algo que consiga representar, mas fazer um ambiente com tecido, como se fosse aqueles dossel, né, que eles põem em cama, mas fazer ali, né, um aparato para receber algum tecido, para deixar o ambiente da banheira um pouco mais aconchegante, tá? Iluminação aqui não tá aparecendo, mas o ideal seria também colocar aqui uma lanterna bem bonita. Eu tenho um modelo de tudo, tá? Todos os objetos que eu estou apresentando, eu tenho o modelo e o link deles, tá bom? Por isso que eu demoro às vezes um pouco para fazer o projeto, porque eu pesquiso muito, às vezes eu gosto de uma ideia, mas está muito fora do orçamento, então eu vou buscando alternativas, tá? Então eu pensei em colocar mais uma coluna aqui para realmente fazer um ambiente separado aqui da banheira, tá bom? Teve uma opção que eu tinha colocado da gente fazer aqui de madeira, mas eu acho que não, porque senão vai deixar um ambiente muito quente. Se fosse, por exemplo, aqui em Campos do Jordão, seria bem legal realmente ter aqui uma parede toda de madeira. Mas por ser uma casa muito próxima à praia, tem muito mormaço. Eu sei que tem o ar-condicionado aqui, mas eu acho que é interessante manter realmente de alvenaria. Aqui seria, como eu falei anteriormente num dos vídeos, seria um vidro fixo, tá? Para poder ter visão. Tem esse corte aqui no meio, esse vidro fixo, por questão de segurança. Mas se quiser, também pode ser um vidro inteiro. É que geralmente a gente... Uma questão que fica mais barato o vidro separado e outra questão de segurança. Às vezes a pessoa acha que não tem nada, né? Acaba passando, enfim. Tá? Então, a parte da frente, da onde tá a banheira, continua basicamente o mesmo projeto. Eu já vou mandar as medidas para fazer essa parede. E aí eu pensei em revestir tijolo refratário e na parte da borda fazer o mesmo piso que vai ser utilizado aqui. Depois eu vou falar sobre esse piso, tá bom? Então, na borda, fazer uma borda passando, né, pra não ficar molhando muito esse tijolo que acaba, né, manchando. Não que ele vá desfazer ou vai estragar, não acontece nada disso. Mas é bom ter uma borda mais lisa, menos porosa, para não ficar entrando muita sujeira e com o tempo acabar manchando realmente o material, tá? Então, é uma borda transpassando aí uns 2 centímetros do mesmo piso que tem aqui no chão, tá? Como eu falei anteriormente, aqui a janela, vidro fixo na parte de baixo, janela, né? A báscula para abertura. E aqui é uma porta de correr, tá? E aqui é uma porta de correr. Aqui eu coloquei já as cortinas. Então seria ideal uma cortina roll-on, tá? A gente não utilizar nenhuma cortina grande, usar uma roll-on mesmo. Que tem um preço bacana e é bonita também, tá?
Depois eu vou mostrar no render. Aqui na banheira, anteriormente também, eu tinha falado da gente fazer um jardim. E eu tirei o jardim porque como recebe muito sol e às vezes tem, né, como a gente falou, é uma casa de locação. Então eu pensei em fazer só um vazado, né, um nicho vazado, para estar colocando vela, algum vaso de flor apenas e não colocar planta, porque senão é mais manutenção ainda para fazer dentro do ambiente, tá? A planta morre, aí tem que tirar, colocar outro. Então, um vaso. Põe um vaso ali e pronto. E não encher muito de planta mesmo, porque questão de área molhada pode sujar muito, enfim. Eu realmente tirei aqui a parte de planta, tá? Então, realmente usar aqui alguns véus, aqui, algum tecido bem leve, bem transparente. E usar aqui uma lanterna bem bonita, que eu tenho um modelo, depois eu vou estar mandando para vocês o link de todos os itens e produtos, tá, que eu consegui achar. Aqui, fazer a parte do ar-condicionado, né, aqui seria, além do ar-condicionado, onde vai a TV. Onde vai a TV eu pensei no aparador, não pensei em muita decoração, que seria para eles utilizarem mesmo esse aparador, porque às vezes para colocar uma bolsa, alguma coisa do tipo, um prato para colocar algumas coisas, enfim. Um aparador sem enfeite, eu acho que para essa casa enfeite é na parede, evitar enfeite em cima de balcão porque não é útil e eles acabam estragando, né? Nessa parede também colocar algum quadro na vertical, não na horizontal, usar um quadro comprido, fica muito bonito também, tá? A porta que depois eu vou falar, que eu vou fazer o vídeo do banheiro. Aqui eu ainda não fiz a parte do closet, mas é muito simples, não vai fugir muito do que a gente tem dos outros projetos, tá? Na cabeceira da cama, o que eu imaginei aqui para cabeceira da cama? Na verdade, eu vou enviar uma imagem de 2 projetos, tá bom? Eu pesquisei bastante, a gente poder estar utilizando uma cabeceira, deixa eu ver qual que tá aqui agora no projeto, mas eu vou falar das duas. De primeiro, a primeira proposta seria usar uma cabeceira de macramê, seria de tecido mesmo, depois eu mando. Macramê, existe uma loja aqui onde tem as lojas de artesanato, que existe uma pessoa que faz macramê lá, tá? Então, de repente, manda o modelo, ela faz uma cabeceira de macramê. É só ter a parte de ferro e ela trança o macramê nessa estrutura, tá bom? Se eu utilizar uma cabeceira de macramê aqui, o ideal é que a parede seja lisa, tá? Eu utilizei o tijolo refratário na parede ao lado, para dar um pouco mais de conforto, tá bom? Utilizei aqui nessa parede aqui, tá? A gente colocar o tijolinho refratário, usar só uma textura, usar só uma cor, porque a cabeceira de macramê já tem muita informação. Então, se de repente utilizar muita informação, textura atrás, vai ficar meio over assim, sabe? Muita coisa. Aqui no caso, como você vai estar utilizando uma cama king, né? Então, a parte do criado mudo ficou muito pequena. Então, eu pensei no criado mudo redondo, tá? Não pensei em abajur, por conta que não caberia. De repente, a pessoa quer usar, colocar o celular para carregar, algum livro, enfim. Então, aqui seriam pendentes mesmo. Em vez de abajur, a gente utilizar pendentes. E a gente também utilizar um lustre aqui na parte de cima, tá? Todo esse material que vocês estão vendo, como eu falei, eles existem. Eu fiz uma pesquisa, a ideia é usar muito material de tecido, linho, inclusive o lustre ser também de macramê, fica muito bonito, tá? A gente utilizar um lustre de macramê. Eu vou mostrar a imagem dos que eu pesquisei, consegui achar uns que tem um preço bem acessível. E também tenho ideia do seguinte, que nem aqui, a gente está usando 2 pendentes de argila, né, de barro. Se você for comprar esse pendente pronto, você vai pagar em torno de R$150. Se você comprar vasos de barro vazado, eu já pesquisei também, como eu falei, eu tenho link de tudo, então dá para você comprar vasos de barro vazado,
Você vai pagar R$ 40 a unidade. E o fio com o bocal, né? O fio com o bocal você não paga mais que 20. Então, assim, se for... O que é o fio com o bocal? É só passar o fio aqui, prender a iluminação e pôr... E o fio com o bocal, ele já vem com aquele taflãozinho que encaixa no teto, tá? Então, se uma arandela que você vai comprar... Uma arandela não, um pendente que você vai pagar aí R$ 150, se você confeccionar ele, que também não demora, não é nada difícil, você vai pagar aí R$ 60. Então, o preço de um dá para fazer um quarto inteiro, né? Os dois pendentes, tá? O macramê é a mesma coisa. Comprar uma cúpula, uma cúpula de luminária, você paga aí também uns R$ 30, R$ 40, eu pesquisei tudo isso, e pedir para a pessoa confeccionar o macramê em volta dessa cúpula, tá? Não é nada demais, então não precisa estar comprando esses materiais, porque esses materiais realmente são muito caros quando você compra eles prontos, tá? Então a minha demora é nisso, às vezes eu fico buscando opções para ter mais em conta. Com relação a essa mesinha, também tem o link dela. O ideal é comprar uma mesinha simples, básica, que está em torno de R$ 60, e fazer ou colocar sisal na parte de cima ou corda, tá? A ideia seria utilizar corda, pegar a corda e trançar ela, colar com cola quente ou super bonder em cima da mesinha de R$ 60, porque uma mesinha com sisal, com corda, eu vi uma mesinha com sisal, tá R$ 230. Então, se você compra uma mesinha de R$ 60 e passa a corda, fica bonito tanto quanto. Então, é por isso que eu fico pesquisando algumas opções que, para poder, né, porque querendo ou não, é um projeto para duas casas. Então, eu fico pesquisando opções que dá para substituir o que tem pronto com um preço mais em conta, tá? Então, uma das opções são essas, tá? A gente utilizar o tijolinho refratário. O tijolinho refratário, os que eu pesquisei, realmente estão com preço muito, tá? R$ 160 um metro quadrado. Não é muito barato. Então, mas pelas economias que a gente pode fazer no restante da casa, eu acho que vale a pena, porque fica muito bonito. Eu vou mandar imagens de como que fica, eu acho que vale muito, muito a pena, tá bom? Então, aqui do quarto seria isso, a gente vai passar pro banheiro agora, depois eu vou fazer o closet também, que é muito fácil, tá? Do quarto, do banheiro desse quarto não, de todos os banheiros, eu tava pensando de a gente colocar uma porta sanfonada, porque é uma porta que tem um aspecto mais despojado, né? E fica bonito, traz um outro estilo para um ambiente, não um estilo diferente do que uma porta lisa, tá? Nesse banheiro aqui, como eu falei, eu pensei em vários projetos, na verdade. Eu fiquei aqui praticamente uma semana trabalhando nesse banheiro e eu espero que vocês gostem. Se não gostar, a gente muda também, não tem importância. Às vezes os primeiros talvez vocês gostariam até mais do que esse. Mas eu fiquei praticamente uma semana pensando num banheiro um pouco diferente para não ficar muito comum, né? Ter elementos que tenham um preço acessível bom, mas não comum. Essa parte vermelha aqui seria onde tem a viga, tá? Eu deixei aqui pra gente não esquecer. Então, no banheiro aqui, eu imaginei uma bancada de madeira mesmo, tá? Tanto embaixo como em cima. Aí é legal a maracatiara, muracatiara, né? Só chama maraca porque é mais fácil de falar. Porque é um material mais em conta e bom. É um material que dá para usar, como eu falei, já tive clientes que uma cliente tem no banheiro e a outra tem na cozinha, então é um material que dá para utilizar, tá? Eu pensei numa cuba oval, mais abaloado, também tem o modelo dessa cuba, tem o modelo da torneira, depois eu vou mandar. Uma cuba mais oval e ela arredondada para trazer um pouco mais de romantismo mesmo, assim, para o ambiente, tá? O espelho do mesmo material que a bancada e aqui, se vocês repararem, eu fiz como se fosse uma mureta, tá? E nessa mureta a gente utilizar o tijolinho refratário também. Então o tijolinho ficaria tanto nessa parede aqui como na mureta.
E no chão e dentro do box, a gente utilizar o ladrilho hidráulico. Esse ladrilho hidráulico que tá aí, tudo que vocês estão vendo existe, tá? Esse ladrilho hidráulico que tá aí é um revestimento que imita o ladrilho hidráulico. E ele tá com preço muito bom, tá R$60 o metro quadrado. E fica muito bonito. Eu tenho imagens disso, eu tenho links que você pode estar pesquisando valores, eu tenho a marca, modelo, enfim, tenho tudo. Então, o que você tá vendo aí do projeto são materiais que existem, tá bom? E aqui o tijolinho refratário, tá? A gente põe um rodapé dentro do box. Eu preciso ver se há necessidade de eu colocar rodapé aqui. Eu acho que de repente se vier com o tijolinho depois ele já dá acabamento. Mas dentro do box é interessante a gente ter o rodapé por questão de umidade, né? Porque o tijolo pode puxar essa umidade. Mas fora, eu acredito que não há necessidade de a gente ter rodapé. Mas enfim, isso são detalhes que dá pra gente já ir alinhando. E o vaso sanitário, tanto o vaso, uma coisa que é muito importante, tanto o vaso quanto a cuba, eles têm que ser praticamente iguais, tá? Se a gente escolher uma cuba quadrada, o vaso tem que ser quadrado, ele não pode ser arredondado assim. Esse vaso está arredondado porque eu escolhi uma cuba arredondada, oval, então ela é arredondada. Então não pode misturar, é muito importante, senão o projeto fica estranho. Você tem uma cuba oval e um vaso quadrado. Inclusive, o link que eu tenho desse vaso, até aqui em cima ele é arredondado, tá? Ele é arredondado embaixo, arredondado na caixa acoplada, para combinar com a cuba, né? E aí a gente tem a torneira de bica alta, tá? O que é legal dessa mureta, um dos detalhes, como a gente tem aquela coluna aqui, possivelmente, eu não sei, aí a gente tem que falar com o Josimar, como eu falei, eu só pontuo aonde que eu quero a parte elétrica e hidráulica, mas as passagens eu realmente não entendo, então não adianta, né, eu dar alguma opinião, tem que ser realmente um profissional qualificado para isso. Mas como a gente tem aqui uma coluna, aquela viga aqui, de repente para fazer ligação desse registro, que é o registro que fecha a hidráulica do banheiro, eu acho que é legal a gente ter isso como se fosse um shaft, né? Um shaft para poder passar a parte hidráulica para o vaso sanitário e para a pia, tá bom? Então eu vou mandar as imagens do projeto. Ah, interessante aqui. A janela, como eu havia falado, eu vi uma casa no Félix que eu gostei bastante. É que eu não estive lá novamente. Mas ele moldurou essa janela com eucalipto e só fez a encaixe do vidro. São uns pitõezinhos e uma borda que você compra que encaixa o vidro, tá? Então não é difícil fazer, é fácil, achei bem bacana, porque aí dá para ter as janelas dos banheiros e até as janelas restantes feito também de eucalipto, aquele eucalipto cortado na metade. Eu vou ver se eu consigo ir no Félix novamente para tirar uma foto e te mandar para vocês darem uma olhada. Fica bem bacana. Eu achei bem legal mesmo. É uma casa muito, tudo é feito lá de eucalipto. Ó, tá vendo? Eu mudei um pouco aqui a imagem para ver se dá para perceber. Mas é como se fosse eucalipto encaixado no 45 graus aqui. E só o vidro com os pitõezinhos, e aí é feita uma borda, né, a gente consegue fazer uma borda de alumínio e o pitãozinho encaixado. Então seria como se fosse uma báscula, tá? Eu achei bem legal fazer essa moldura de eucalipto, tá bom? Esse nicho aqui, na verdade, ele não vai existir. Eu deixei aqui por questão se de repente eu não quiser essa mureta dentro do banheiro, porque dentro do box, eu vou mostrar aqui melhor. Dentro do box também tem essa mureta, tá? Essa mureta seria acompanhando o projeto todo. Então dentro do box também tem a muretinha. Então dá para colocar o shampoo. Então não há necessidade desse nicho, tá? Mas caso não queira mureta, a gente é legal manter o nicho porque esteticamente fica mais bonito mesmo, tá bom? Então eu vou mandar o render de todos os projetos também. E caso vocês queiram fazer alguma alteração, vocês já vão me passando. Eu vou passar agora para o último quarto. Eu já tenho um projeto todo em mente. Aqui dá muito trabalho mesmo. Semana passada
Eu ainda estava com a minha mãe aqui, e, enfim, eu tive alguns contratempos, mas é que dá muito trabalho para reproduzir aquilo que eu realmente estou pesquisando para vocês, tá? Então, tudo que tá aí de revestimento são tudo materiais, lustre também, são todos materiais que, louça, enfim. Detalhe, nesse banheiro, os metais eu coloquei tudo no alumínio, tá? No primeiro banheiro de baixo seria no dourado, aqui no alumínio. No outro banheiro, eu vou fazer ele no preto, tá? Todos os metais no preto. Então eu tenho o link de tudo, para vocês terem referência, até para pesquisar em alguma loja, se existe ou não existe, porque não adianta criar um projeto e de repente não existir o que eu tô querendo oferecer para vocês, tá bom? Então é isso, eu vou terminar agora o outro ambiente, dá uma olhada no projeto, se gostaram de alguma coisa, se não gostaram, o que quer mudar, o que não quer, tá? Pra gente já bater o martelo nisso e finalizar realmente esse projeto e começar a dar andamento na compra do restante do material, já ir para partir mesmo para a aquisição desses produtos, principalmente de piso, tá bom? Como eu falei, eu estou indo na FEICOM essa semana, justamente para ver o que eu consigo de informação de alguns itens que eu estou utilizando aqui no projeto e trazer aqui para vocês também, tá? Então, por enquanto é isso.